Olá, tudo bem? Eu me chamo Wilson, eu sou zootecnista e sou responsável comercial na Zooflora Nutrição Animal, localizado na cidade de Marabá, onde nós atuamos aí no segmento de nutrição animal. Nós vamos discorrer agora de um tema bastante interessante, que é a nutrição do gado fêmea, do rebanho fêmea. Até algum tempo atrás, essa atividade ela era considerada uma atividade não tão rentável, onde que o bezerro ele não tinha uma valorização tão expressiva como ele tem hoje. E o sistema ele não era tão eficaz como ele tem se mostrado hoje. Os índices zootécnicos faziam com que a atividade se tornasse menos rentável e por esses fatores, assim como outros fatores, era uma atividade que ela não recebia tanta atenção. Então, o pecuarista mais tradicional, há tempos atrás, ele não dava tanta atenção. O discurso é que é uma atividade que aceita desaforo, que você pode deixar os piores passos da propriedade para essa categoria, que é uma categoria que ela produz relativamente bem, sem ter uma boa condição de forragem, e nós sabemos que não é bem assim. Esse cenário mudou, houve uma valorização muito expressiva da mercadoria fruto dessa categoria de fêmea, que no caso são os bezerros. E a tecnologia fez com que nós reduzíssemos o tempo de abate desses animais. A gente trabalhava aí com taxas de abate de 48 meses, e aí com a tecnologia nutricional, tecnologia de manejo genético, manejo nutricional, ferramentas genéticas, sanidade, fez com que o tempo de abate desses animais viesse reduzindo ano a ano gradativamente. Então, esses animais, esses bois que eram terminados aí com 40, 48 meses, reduziu-os para 40 meses, depois reduziu para 36 meses, que já foi um grande avanço, que é hoje a média nacional de tempo de abate em torno de 36 meses. Mas nós já temos sistemas com abate de 30 meses, de 28 meses, de 20 meses, e sistemas mais intensivos, mais tecnológicos, com abate de até 18 meses, até menos, dependendo do nível de intensificação. E essa redução no tempo de abate gerou um dinamismo maior na velocidade de abate desses animais, né? Então, com isso, fez-se mais necessário essas reposições com mais frequência. E com a alta demanda de reposição, o ágio do bezerro ele disparou no preço nos últimos 2, 3 anos. Nos últimos 2 anos, né, propriamente dito. Então, hoje, essa atividade ela é considerada uma atividade altamente rentável, desde que se tenha bons índices zootécnicos. Quais são esses índices zootécnicos? A atividade de fêmea é rentável quando a gente consegue botar bezerro no chão, a gente consegue botar vaca para parir, bezerros pesados, tá? Bezerros de qualidade. O que paga a conta do produtor, do criador de vaca, é a quantidade de bezerros desmamados e a qualidade desses bezerros. Não é só a taxa de prenhez. Mais importante do que a taxa de prenhez
a qualidade da bezerrada desmamada e a quantidade de bezerro que ele vai desmamar no sistema produtivo dele. Então, o que vai pagar a conta é, primeiro, boa oferta de forragem. Sem a oferta de forragem não se fala em sistema produtivo e rentável. Porque animais com score corporal baixo, você vai ter índices muito ruins e você vai ter animais improdutivos gerando despesa dentro da propriedade e o sistema ele não se viabiliza. Então, o primeiro passo é oferta de forragem. Trabalhar com quantidade e qualidade de pasto adequado para atender a necessidade daquela determinada categoria, seja ela de cria, recria ou de engorda. Trabalhar os índices produtivos, os índices zootécnicos, é de suma importância. Né? O que vai determinar, além de uma boa oferta de forragem, a rentabilidade do sistema são os índices reprodutivos, que estão ligados também à oferta de forragem. Então, há um sincronismo entre esses dois fatores, índice zootécnico com a oferta de forragem. Porque sem a oferta de forragem você não tem índice zootécnico. Quais seriam esses índices zootécnicos que estão relacionados ao prejuízo ou à rentabilidade da atividade de cria? Intervalo entre parto. Intervalo entre parto muito longo, ele representa uma baixa rentabilidade da atividade de cria. O intervalo entre parto ideal é de 12 a 14 meses. E a nossa média, infelizmente, nós temos vacas aí que parem um bezerro a cada 2 anos, ou seja, intervalo entre parto de 24 meses, muito longo. Baixa taxa de prenhez e baixa taxa de desmama, baixo peso a desmama, né? São indicadores que nos mostram se a atividade está sendo rentável ou não. Então, algumas premissas, elas são importantíssimas para que o sistema seja rentável. Nós devemos, em primeiro lugar, conhecer o nosso rebanho, conhecer a eficiência do nosso gado, a eficiência reprodutiva, a capacidade que esses animais têm de emprenhar, de manifestar cio. Então, primeiro passo, a avaliação da condição geral dessas fêmeas é importantíssimo. Como é que a gente faz, primeiramente, essa avaliação das condições gerais desses animais? A estação de monta, ela nos ajuda bastante nesse sentido. É uma das ferramentas. Porque através da estação de monta, que é uma ferramenta que ainda muitos produtores, muitos pecuaristas, muitos criadores de vacas ainda não adotam essa ferramenta, que é a utilização da estação de monta. Seja uma estação de monta mais longa ou mais curta, ela é necessária em alguns casos e bastante indicada. Então, a avaliação geral das condições desse rebanho se inicia fazendo uma avaliação e um diagnóstico dos animais que estão aptos à reprodução. E a estação de monta, ela te mostra isso porque ela te demonstra e te apresenta os animais que não têm condições de emprenhar. Ou aqueles animais que têm um ciclo muito tardio, vacas muito tardias, vacas que parem no tarde, né, que não parem no cedo. E vacas que parem no tarde, são aquelas vacas mais tardias, são aquelas vacas que passaram por uma restrição nutricional, consequentemente tiveram uma baixa no seu score corporal e elevou o intervalo entre pasto lá para cima. Então, provavelmente, isso se dá a alguns fatores. Então, é imprescindível. Essa ferramenta da estação de monta nos ajuda, porque ela também vai te dar condições de você fazer um diagnóstico ginecológico dessas vacas e identificar fêmeas improdutivas. O tempo que essa vaca está demorando para retornar ao cio e emprenhar posteriormente, logo após a aparição. Tem um parâmetro que é muito importante para a gente saber a qualidade reprodutiva e os índices reprodutivos, que é a avaliação da taxa de lotação. A taxa de lotação, você consegue ter uma visão
dessa taxa de lotação através do score corporal das vacas. O score corporal das vacas ruim ou negativo, vacas que estão em balanço energético negativo, que são vacas magras, é um indicativo de que a taxa de lotação da fazenda está alta. É um dos indicativos. Vacas com score corporal ruim, negativo, é um sinônimo de que essas vacas estão tendo a restrição alimentar e que a taxa de lotação da fazenda está alta. O ajuste na taxa de lotação é importantíssimo. O objetivo é aumentar a taxa de lotação sem comprometer índices reprodutivos, porque não pode haver uma controvérsia. Por quê? Nós devemos seguir a premissa de que você não deve elevar a taxa de lotação, que é um objetivo, de modo que venha comprometer os índices zootécnicos. De que forma? Você não pode apertar tanto a sua taxa de lotação de forma a você expor esses animais a uma baixa oferta de forragem pelo excesso de lotação. Então tem que ter bastante cuidado. Separar esses animais por categoria é importante, tá? Isso aí é primordial, separar vacas do primeiro até o terceiro parto, que são os animais mais jovens, que são animais que têm uma maior dificuldade de emprenhar, de implantar essa gestação, tá? No caso são as nulíperas, as novilhas, os animais segundíperas, né? E as primíperas. As primíperas e as segundíperas, né? São as duas categorias mais difíceis. Aí, posteriormente, vem as multíperas. Essas multíperas, que são animais do quarto parto em diante, terceiro, quarto parto em diante, são animais que têm uma facilidade maior de prenhez, até um certo ponto, tá? Do sétimo, oitavo parto em diante, já começa a haver também um comprometimento na taxa de prenhez, e esse gado volta a ter já uma resposta não muito positiva na prenhez. É muito interessante o seguinte, as nulíperas, né? Os animais de primeira cria, as primíperas e as segundíperas, elas precisam ter um cuidado especial em relação à sua suplementação. Lembrando que o que dá dinheiro para o pecuarista é oferta de forragem. O que faz o sistema ser rentável é o capim. O suplemento, ele é só um complemento, tá? Então, o suplemento ele não faz milagre. Então é importantíssimo a gente separar esses animais por categoria, né? E essas novilhas, as primíperas, é interessante o seguinte: se você pegar um animal segundípera, esse animal de segunda cria, e se você fizer o manejo nutricional de uma multípera, o seu resultado vai ser péssimo, vai ser desastroso. Porque a exigência desse animal é muito maior do que uma vaca multípera, que tem uma condição maior de prenhez, porque ela já superou a sua fase de exigência nutricional, que seria a fase onde ela requer nutrientes para o seu crescimento, porque ela já passou daquela fase de crescimento. Então, a vaca multípera ela tem uma exigência menor e, consequentemente, pelo fato dela não estar crescendo mais, ela tem uma facilidade maior em emprenhar. Então, quando eu adoto uma suplementação nutricional, uma suplementação direcionada às fêmeas segundíperas, igual às que eu trabalho com as multíperas, o resultado é muito ruim. Agora, quando eu adoto a suplementação, estratégia nutricional nessa segundípera, igual à estratégia que eu adoto nas primíperas, desde que seja uma estratégia adequada das primíperas, o resultado é muito positivo. E que estratégias que são essas? Reservar as melhores condições de pasto,
as melhores condições de passeio para esses animais, os melhores pastos da fazenda, que são animais extremamente exigentes, e a gente direcionar uma suplementação mais adensada, mais enriquecida, com maior nível de fósforo, com maior nível de microelementos. Então é importantíssimo a gente trabalhar com uma suplementação mais enriquecida para animais nulíperas, para animais primíperas e segundíperas. Ok, essas vacas elas estão bem suplementadas, já está feito o protocolo nutricional. Agora nós devemos ter uma atenção ao score corporal, como eu já falei anteriormente, tendo uma atenção, obviamente, com a taxa de dilatação. Então, gente, é importante que, quando que a gente vai avaliar a nossa taxa de lotação da nossa fazenda? Constantemente, durante todo o ciclo produtivo. Mas tem algumas épocas mais estratégicas. Por exemplo, a época para a gente avaliar score corporal de vaca e oferta de forragem, uma época bem interessante, é no final das águas, entre os meses de fevereiro e os meses de março. Por que nessa época? Porque a gente está ainda num período chuvoso e está para começar um período de seca. Então, quando a gente avalia a oferta de forragem, a taxa de lotação e o score corporal entre os meses de fevereiro e março, a gente ainda tem condições de fazer algumas ações preventivas para evitar posteriormente um comprometimento da prenhez dessas vacas lá na frente, por elas passarem por uma restrição alimentar por falta de capim na época da seca. Então, se vacas no mês de fevereiro e março, se elas já estão com o score corporal não muito adequado, já é um sinal de que nós devemos entrar em alerta, e já é o sinal amarelo, alerta. Devemos ajustar a taxa de lotação, aliviar a taxa de lotação, diminuir a carga animal e, se for o caso, trabalhar com a suplementação mais estratégica para melhorar a condição corporal daquele animal, para que ele entre bem nutrido na época da seca. É importante a gente trabalhar preventivamente antes de começar o período da seca e também antes que essa vaca pare, porque a outra época adequada para avaliar a taxa de lotação e score corporal é nos meses que antecede o parto. Então, se a vaca está perto de parir e se você está com a taxa de lotação alta, cuidado, um alerta. Se você está com um pezinho no início da seca e está com a taxa de lotação alta e a vaca está magra, cuidado, é um alerta. Então, são dois parâmetros que nos ajudam muito a controlar a score corporal e taxa de lotação. Controlar na época, por período, né? Por época do ano, final das águas, que dá tempo de você ainda criar algumas ações preventivas, como fazer uma vedação, diminuir a taxa de lotação, regular a carga animal, trabalhar com a suplementação mais adequada, e antes dela parir. Porque depois que ela parir, se ela estiver com a condição energética negativa, um balanço energético negativo, dificilmente a gente vai conseguir recuperar essa vaca e a taxa de prenhez vai ser muito baixa, porque o retorno do cio vai ser muito longo, vai ser muito tardio. Então, vacas próximas à aparição é a época que a gente precisa sim já se preocupar com o score corporal. Então, gente, trabalhar com suplementação proteica de vaca magra na época da seca é extremamente caro. É muito caro. Então o negócio não viabiliza. Suplementar a vaca com altas cargas energéticas e proteicas na época da seca, o sistema ele vai se tornando cada vez mais oneroso. Então o ideal é que você, entre o período de estiagem, período da seca, preparado, para que nós possamos trabalhar aí um sal mineral potencializado, enriquecido aí com uma fonte de nitrogênio não proteico, um sal com ureia, para fazer manutenção da condição corporal daqueles animais. E com isso você economizar na suplementação e o sistema se tornar mais rentável. Vaca magra emprenha? Pode até emprenhar. Dificilmente ela emprenha, mas pode emprenhar. Mas quais as consequências disso?
essa vaca possivelmente ela vai desmamar um bezerro muito leve. Então ela pode até emprenhar, mas com uma qualidade de bezerro muito negativa, muito ruim. E, gente, como a gente falou lá no início, da valorização do bezerro, do ágio, antigamente era vendido bezerro na perna, hoje é só no quilo praticamente, na arroba. Então, a gente vende carne, a gente vende peso, a gente vende quilo. Então, quanto mais peso colocarmos nesse bezerro, maior vai ser a nossa rentabilidade. Tá? Então, vale a pena investir no manejo da vaca, da novilhada, das primíparas, das segundíparas. E esse investimento, ele vai ser retribuído na venda desses animais, porque você está vendendo o animal no peso. Possivelmente a gente não vai conseguir uma desmama legal, uma desmama pesada, se a gente tiver, por exemplo, uma limitação de ingestão de fósforo dessas vacas. Porque o fósforo, além de ter a função estrutural, que é para a formação de carcaça, o fósforo tem a função enzimática, regulatória, ali, em toda a parte hormonal do animal, ele tem uma função importantíssima que é na produção de leite. Então, a vaca que tem uma restrição de ingestão de fósforo, possivelmente a produção de leite vai ser menor e ela vai desmamar um bezerro leve. Quando a gente fala de uma suplementação ou de um manejo adequado para a gente fazer prenhez precoce, é um ponto importante que a gente vai falar agora também, que são as precocinhas. É importante, essa prenhez precoce consiste em a gente desmamar uma bezerra pesada, espera-se que seja pesada, porque quando a gente desmama uma bezerra e com 5 arroba, 150 quilos, bezerra com 160 quilos, é um baixo peso a desmama. Então, a distância que ela está para atingir o peso ideal para ela emprenhar está muito, muito, muito grande essa distância. Então, o investimento na recria vai ser muito maior. Esse animal vai passar por um tempo muito maior na recria. E quando se fala em precoce, prenhez precoce, a gente tem que pensar, traçar um ganho médio diário num determinado período. Tá? No caso, o ideal seria desmamar animais aí com no mínimo 180 quilos, o ideal é 200 quilos, 190, 200. É claro que há sistemas mais intensivos aí com desmama de 220, 230, 250, até 300 quilos. Já se consegue. Mas vamos trabalhar dentro do padrão, da normalidade, que seria desmama de bezerra de 200 quilos, 190, 200, 210 quilos, 200 quilos. Quando a gente desmama uma bezerra com 200 quilos, a janela de reprodução ela fica mais curta. Então, se for na época da seca, que normalmente, seguindo o nosso protocolo de estações de monta, seguindo a nossa estação climática do Brasil, normalmente esses animais eles são desmamados aí de maio para frente, abril, né? A partir de abril. É onde se concentra o maior número de animais desmamados. Então, na época da seca, a gente vai entrar com a suplementação proteica, que ela se torna viável pelo fato do animal ser pequeno e a ingestão ser baixa, durante 4, 5 meses, onde a gente vai levar aquele peso de 200 quilos para 290 a 300 quilos em 5 meses de suplementação estratégica, para a gente fazer um animal precoce aí para estar emprenhando aí com 14, 15 meses. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse ditado é muito certo. Não entre na briga se você não tiver certeza que você vai ganhar. Não se fala em precoce, reprodução precoce de novilhas, sem a gente ter índices reprodutivos legais nas multíperas. Então, se você não tem um número legal nas multíperas, nem inventa, nem começa a mexer com precocinha. Nem começa a mexer. Tá? Agora, se você já tem índices legais, satisfatórios, então já cabe sim avançar no nível tecnológico
e começar a trabalhar aí de forma estratégica para conseguir índices reprodutivos mais cedo nessas novilhas, que são as precoces. É importante que essas fêmeas que vão ser tratadas como precoces, elas recebam uma adequada suplementação durante 365 dias do ano. Essa fêmea ela precisa ser suplementada de forma adequada durante todo o ano, com a suplementação mais específica para a época da seca e uma suplementação mais direcionada para a época das águas. Então isso é importante. Tá? Esses animais, quando eles são desmamados e eles passam por uma suplementação mais adequada, ou até mesmo quando elas entram dentro de um confinamento, que é o sequestro, para serem recriadas e ter uma maior condição de prenhez, ali logo mais num futuro breve. Quando esses animais saem, por exemplo, do confinamento, ou eles saem de uma suplementação energética, mesmo que a pasto, e entram no período das águas com suplementação também adequada, eles saem de um confinamento aí com ganhos de 700, 800 gramas, né? Se for num pasto, eles teriam na época da seca aí um ganho em torno de 450, 500 gramas, mas na época na seca, né? Com a suplementação energética a pasto. Mas na época das águas, esses animais têm condições de ganhar seus 700 gramas, desde que essa suplementação seja constante, ela seja contínua. Então, a suplementação ela deve ser sempre progressiva e nunca regressiva. Ela deve ser sempre constante. Quando você sai de uma suplementação adequada, num confinamento, uma dieta legal, bem balanceada, ou uma suplementação estratégica a pasto, e você entra no período das águas com a suplementação, mesmo que mineral, mas uma suplementação mais potencializada, esses animais conseguem atingir aí seu ganho de peso tranquilamente na casa de 700, 800 até 900 gramas por dia, ou até mais. Agora, se a gente fizer uma suplementação adequada, se a gente trabalhar com manejo nutricional de média a alta tecnologia na época da seca, seja no semi-confinamento, no confinal, ou até mesmo no confinamento, e na época das águas a gente restringir a nutrição, foi tudo perdido que se fez na época da seca, nessa suplementação e nesse manejo nutricional. Então tem que dar continuidade. Fazer uma suplementação adequada dessas fêmeas prenhas no início da gestação é importantíssimo. Não só no final da gestação, porque erroneamente alguns técnicos, alguns produtores achavam que a suplementação mineral ela deveria ser mais pesada, mais concentrada, mais adensada no terço final da gestação, que é quando o feto tem maior crescimento, ele cresce mais rápido nos últimos 3 meses. De fato, é a época que o bezerro mais cresce, seguindo a curva de crescimento neonatal. É a curva de crescimento do feto quando ele está lá no útero. De fato, esse feto ele cresce muito rápido no final da gestação. Mas isso não isenta nós, técnicos, produtores, de fornecer uma suplementação adequada nos 6 primeiros meses de gestação, para que nós possamos trabalhar a programação fetal. A programação fetal nada mais é do que a gente fornecer nutrientes em qualidade e em quantidade suficientemente para essa vaca, para que ela possa transmitir parte daqueles nutrientes para o feto que está sendo gerado dentro dela. Isso é programação fetal. Esses estudos se iniciou foram estudos feitos em humanos, onde pesquisadores, médicos, cientistas perceberam que mães que estavam em período de gestação, que sofriam uma restrição alimentar, os seus filhos no nascimento ou até mesmo na vida adulta, eles manifestavam alguns problemas ou até mesmo algumas doenças, como diabetes, algumas outras doenças. E percebeu-se que mães bem nutridas no período de gestação, a saúde dos seus filhos era muito maior, muito mais vigorosa a saúde.
E esses estudos foram transferidos para a área animal. E esses estudos já comprovam que nos 6 primeiros meses de gestação, que é o terço inicial e o terço do meio, né, o primeiro trimestre e o segundo trimestre, é uma fase muito importante você suplementar de forma adequada para que nós possamos ter essa programação fetal, que é a transferência desses nutrientes. Na primeira fase de gestação, que o feto ele cresce de forma bem lenta ainda, é uma fase muito importante porque é a fase da miogênese 1, que é a primeira onda muscular. É a fase em que começa a desenvolver algumas células musculares. Nessa fase, é uma fase muito importante também, que é quando começa a desenvolver alguns órgãos desse feto, como o coração, o estômago. Então, essa vaca estando bem mineralizada, ela vai ter condições de transmitir esses nutrientes para o feto, e ele vai absorver isso aí, e ele vai ter uma formação de órgãos de forma mais adequada, vai ser futuramente um animal mais saudável, a gente vai ter condições de depositar mais peso nesse animal, vai ter uma qualidade melhor da carcaça, eu vou explicar o porquê. Na fase inicial da gestação, é a fase também que está formando a placenta. E junto com a formação da placenta, formam-se os capilares. Os capilares eles são responsáveis pela troca sanguínea, né? Pela vascularização ali do útero. Né? Os capilares é que faz essa troca aí, sanguínea. E na troca sanguínea é feita a troca de nutrientes. Então, por isso que é muito importante a suplementação inicial, nessa fase inicial de gestação, para que desenvolva melhor os órgãos desse feto, para que essa placenta seja bem desenvolvida, para que possa transferir esses nutrientes para o feto, e para que esse animal ele grave essa memória genética dessa nutrição e que ele expresse isso logo que ele nascer. No terço final da gestação, a gente já não tem mais essa fase de hiperplasia. Hiperplasia no começo, é quando forma células musculares. No final a gente tem hipertrofia, que é quando ocorre um enrijecimento dos músculos desse feto, e é quando já começa também, aí já não tem mais crescimento de células musculares, já é a parte de hipertrofia. E é quando ocorre não mais a miogênese, que é a formação de músculo. Miogênese é o quê? Formação de músculo, no início da gestação. No final, é a adipogênese, que é a deposição de tecido adiposo, de gordura, dentro do músculo desse animal, que quando ele nascer e quando ele crescer, vai expressar um marmoreio na carne, que é o acúmulo de gordura dentro do músculo desse animal. Então, esse animal ele vai expressar um maior peso quando ele nascer, vai ser um animal mais precoce, reprodutivamente falando, vai ser um animal que vai ter uma condição maior de marmoreio na carcaça, na carne, vai ser um animal que vai ter um maior peso ao abate, um animal mais precoce. Falando em precocidade, é bacana o seguinte, quando a gente emprenha uma novilha, e essa novilha ela entra no quadro de prenhez precoce ou super precoce, que são as precocinhas que a gente fala, ela vai emprenhar, a prole que ela vai gerar possivelmente também vai ser precoce, porque ela já vai ter adquirido a memória genética da mãe. Então ela vai ser precoce tanto na reprodução, a filha dela que gera precoce, como também na parte de ganho de peso. Ela vai ser mais precoce na sua maturidade sexual. Enfim, os filhos desse animal que foi emprenhado de forma cedo, ela vai ser mais precoce em todos os sentidos. E vai ser possivelmente o animal que vai expressar essa genética aí com mais facilidade. Então, quando a gente alinha aí um bom manejo nutricional, com um bom melhoramento genético, um bom protocolo sanitário, quando a gente sincroniza esse tripé, esses três
itens que são os pilares da pecuária, a gente passa a ter um sistema mais produtivo, um sistema mais rentável e a gente consegue ter índices positivos. É comum que haja taxas de reabsorção embrionária em múltiplas em torno aí de 4 a 5%, em, em primíparas isso aí só para 7, 8, até 10%. E animais que são bem suplementados ou estão em condições ideais de pastejo, essa taxa de reabsorção embrionária ela cai consideravelmente. Essa taxa de absorção ela está relacionada a alguns fatores: estresse nutricional, estresse calórico, altas temperaturas. O animal, quando ele está sujeito a temperaturas elevadas e passa por restrição alimentar, passa por esse estresse calórico, restrição hídrica de consumo de água, há uma quebra das fibras musculares. Esse animal, o músculo dele se quebra. E há uma probabilidade alta também de haver essa reabsorção embrionária. Então, o estresse calórico e nutricional faz com que caiam os índices reprodutivos. Então, trabalhar muito com o manejo, o conforto térmico, trabalhar de forma que esses animais fiquem em um ambiente mais tranquilo possível, sem muito estresse, porque isso aí também causa absorção embrionária. E a suplementação adequada também. A falta de suplementação também ocasiona absorção embrionária, a malformação fetal. A gente ainda se preocupa muito, de forma errada, com o nível de fósforo que contém os suplementos. E muitas vezes a gente esquece a importância que os microelementos têm na suplementação desse gado fêmea. Os pastos brasileiros, eles não contêm nada de selênio e de iodo, por exemplo. É zero. Não contém nenhuma quantidade desses dois microelementos nos pastos brasileiros, por exemplo, nos pastos. Então, daí a importância de trabalhar com a suplementação mais adequada em microelementos. Elementos esses que são importantes, né, para a reprodução. Eu mencionei o iodo, o selênio, mas não tão diferente de alguns outros elementos como o zinco e o cobalto. São elementos que estão ligados diretamente à taxa de reprodução, aos índices reprodutivos. É importante, gente, a gente salientar o seguinte, que a vaca, para a gente finalizar, ela deve ter nutrientes adequados, nutrientes em quantidades, suficientes, né, para que haja os estímulos, para que essa vaca ela tenha condições de ativar os estímulos reprodutivos. Com uma vaca que ela não está bem suplementada, ela não está numa condição de pasto legal, ela não vai sofrer estímulos para gerar uma reprodução. Então é importante que essas vacas estejam bem suplementadas, bem mineralizadas, para que elas sofram os estímulos reprodutivos para ativar essa reprodução e gerar a prenhez. Tá? Então, para a gente finalizar, eu deixo o recado. Para a gente não descuidar desses 3 pilares, que é a nutrição, o manejo e a sanidade. Trabalhar com um bom planejamento reprodutivo, através de touros melhoradores, né? Quando se trabalha com estação de monta, né? Trabalhar com sêmens aí, tanto que a indústria de sêmen ela cresceu absurdamente, a indústria de nutrição cresceu consideravelmente também, porque o pecuarista ele está se conscientizando de que ele precisa trabalhar com a suplementação mais adequada. Então o recado que eu deixo para vocês é que o sistema é viável, o sistema ele é rentável, a atividade de cria ela nunca esteve num momento tão favorável. Eu não acredito em quedas, tanto no preço de bezerro,
no preço de garrote, muito menos no preço de boi. O mercado está aquecido, o mercado está comprador, comprador da mercadoria nossa, que é o que nós produzimos, que é a proteína vermelha, e que nós possamos seguir, né, com perseverança, com fé, com determinação. E caso vocês queiram mais esclarecimentos, podem me contactar através do meu e-mail, que é Wilson com V, de Abreu com U, @gmail.com. wilsondeabreu@gmail.com, tá? Vocês podem me seguir também no Instagram, né? wilson.de.abreu. E vocês podem também me contactar através do meu número de telefone, DDD 94 99146 3326. Até a próxima. Obrigado.